Então, boa noite a todos. Meu nome é Marco Pavão, sejam todos muito bem-vindos. Se alguém estiver me ouvindo, me vendo, enfim, se me dá um ok ali, vai me ajudar bastante também. Já trouxe minha cola preparada hoje também, um pouco de frio também aqui no sul, e nem chegou o inverno ainda, né? Pois bem, então quando nós falamos de rituais, nós não estamos falando apenas de, ou melhor, quando nós falamos de rituais, geralmente o nosso inconsciente, digamos assim, as nossas crenças religiosas, as nossas crenças nos levam para um outro lado quando nós falamos em rituais. E até nossos medos, os medos que estão incutidos na nossa mente de existências passadas também. Então, isso, quando a gente fala em rituais, geralmente, o que tu vai fazer? É muito relacionado à magia. E não deixa de ser algo mágico também, um ritual. Né? Então, hoje nós temos aí igrejas que fazem rituais, nós temos várias instituições que fazem rituais, né? E a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta da importância do ritual na nossa vida. Tudo é levado para o lado oculto da coisa. Algo que deveria ser tão normal na nossa vida, né? Os rituais, né? Que talvez algumas coisas a gente acabe não construindo, não adquirindo, não realizando por falta desses rituais, certo? Então hoje quem mais faz rituais hoje são as igrejas. Elas são cheias de rituais. A pessoa, quando vai para uma festa, ela faz rituais em grupo também. Então, olha a importância de se olhar para isso e saber como se fazer conscientemente esses rituais. Então, eu trago minha cola aqui, que a minha cola fala o seguinte: o poder oculto dos rituais, da ancestralidade à vida moderna. Já que eu não tenho o prompt, os slides aí, né? Então nós vamos ver por outro ângulo, pela cola. Então, o que é um ritual? O ritual é uma sequência simbólica de ações, isso é técnico, tá? Um ritual é uma sequência simbólica de ações que visa criar uma ponte entre o visível e o invisível. Ele ordena tempo, o espaço e o corpo para alinhamento vibracional. É diferente de um hábito. O ritual é intencional, sagrado e consciente. Então, quando você faz algo consciente, você está fazendo um ritual. Você está alinhando, tirando um tempo para você. Você está fazendo algo consciente, direcionado, falando palavras, recitando palavras, frases, enfim, fazendo uma ação e conversando com os elementos da natureza que ali estão presentes, e você está fazendo um ritual. Quando você acorda de manhã e você tem o prazer, digamos assim, de fazer um café da manhã, isso se enquadra também num ritual também. Não é um hábito de você acordar e colocar a sua roupa, enfim, escovar o dente. São coisas totalmente diferentes, são coisas automáticas. O ritual ele é muito diferente disso, ele é praticamente intencional. Quando você senta na cama, por exemplo, fazer uma oração logo de manhã, ou enfim, antes de dormir, você está fazendo um ritual também, e isso faz toda a diferença, porque você vai dormir bem, porque você gerou um campo eletromagnético ao redor de você, que está vibrando numa frequência muito mais alta do que no dia a dia, naquele estresse do dia a dia. Quando você acorda de manhã também, você já faz essa faxina mental do que você trouxe, dos desdobramentos dos sonhos também. Então, isso é muito importante, prestar atenção em tudo isso, né? Então, ele ordena o tempo, o espaço e o corpo para um alinhamento vibracional. Esse é um ritual. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, porque quando você se junta com as outras pessoas para falar de alguém, ou para falar para alguém, ou para falar alguma coisa com muita emoção, você está praticando um ritual com várias energias presentes. Então você tem tempo de fazer, você só não faz porque você não tira tempo consciente para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. Então isso é muito importante, prestar atenção
naquilo que você faz no dia a dia, com as palavras que você fala no dia a dia, com os grupos que você convive no dia a dia, que tipo de rituais que estão sendo promovidos em certos ambientes, né? Então tudo isso é muito importante. Quando você está falando de uma festa, quando você está falando de algo que te gera emoção, tanto negativa quanto positiva, você está fazendo um ritual também, né? Então é muito interessante prestar atenção nesse movimento do dia a dia, que ele é muito importante, né? E como surgiram esses rituais, como é que aconteceu esse negócio de rituais, né? Ele foi tão automático, foi algo tão automático no ser humano, né? Que basicamente ele acabou sendo direcionado para outras coisas. O homem não veio lá do tempo do macaco, enfim, como dizem, né? É muito diferente disso. Então, o homem já tinha noção do que ele cultuava em épocas muito distantes, né? Então, desde as eras paleolíticas, os humanos ritualizavam ciclos, solstícios, colheitas, nascimento e morte. As primeiras civilizações usavam rituais para falar com os deuses, proteger suas casas, pedir cura ou passar por iniciações. Então, não é de agora, não é de pouco tempo que os rituais eles são utilizados, né? Que eles são utilizados para fins positivos quanto para fins negativos. A gente sabe que existem pessoas, existem instituições que conhecem muito bem o que são rituais e acabam direcionando essas energias desses rituais para certas coisas não muito positivas. Há instituições que se dirigem a coisas muito positivas, né? Então, a importância do ritual, de prestar atenção naquilo que está sendo intencionado, é muito importante. A adaptação dos rituais à magia e à alquimia. A alquimia, na época, eu acredito que foi uma das... Como é que eu vou dizer assim? A alquimia era uma filosofia de vida, né? Então, uma das filosofias que mais utilizava rituais era a alquimia. Quando nós estamos nos alimentando, colocando atenção, enfim, quando estamos preparando um chá, quando estamos fazendo qualquer coisa, nós estamos fazendo a alquimia. Estamos também ali preparando algo perante um ritual, porque estamos colocando uma intenção. Por exemplo, eu fiz um chá de canela muito quente para mim, né? Tá frio e tá uma delícia, porque a canela em casca, olha só que maravilha, em casca ela solta o açúcar, né? E o açúcar da canela ele é muito benéfico para a nossa saúde também, né? Então eu estava fazendo um ritual, estava preparando algo para mim, porque eu sei que faz muito bem, direcionando essa intenção, já preparando o meu campo vibracional, preparando o meu corpo para receber esse chá e para que ele se distribua para as células e vibre numa frequência muito alta de saúde. Então olha que interessante isso. Então, a adaptação dos rituais, por exemplo, no Egito, Grécia, Pérsia, Índia, coloque-se aqui também o Japão, né, que tem muitos rituais, os japoneses, os chineses, então nem se fala, né, o povo oriental sobre essa questão dos rituais, porque eles cultuam muito os seus deuses, enfim, né, e então eles entendem muito bem o que é esse negócio de rituais, né. Então, na Índia, os rituais foram codificados com ciência sagrada. Fórmulas mágicas, mantras, palavras de poder. Mantras, muito importante, aquilo que você fala todo dia, ele se torna um mantra, né? Porque ele vibra em certa faixa de frequência. Então, o ritual, ele, quando você está falando com alguém, ou em grupo, por exemplo, está falando palavras que geram emoção, e palavras repetitivas, você também está vibrando numa certa frequência, falando essas palavras que vibram numa certa frequência, e consequentemente está atingindo você e está atingindo o grupo que está ali compartilhando da mesma frequência. Então isso é muito interessante. Fórmulas mágicas, mantras, palavras e poder, né? Mantras, eu sou fascinado pelos mantras, né? Porque eles emitem uma vibração, as palavras, as letras, enfim,
que a gente recita, eles não são apenas letras ou palavras, eles são vibração. E isso muda a configuração do campo vibracional, né, do nosso campo vibracional, né? Então isso é muito, muito interessante. Elementos como terra, fogo, ar, água e éter nos círculos mágicos. Então, quando a gente faz alguma coisa que está relacionado com o fogo, com a água, o ar, enfim, nós estamos ali fazendo um ritual também, porque está sendo gravado nos elementos da natureza aquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente faz uma fogueira, por exemplo, agora vai ter fogueira de São João também, né? Imagina quantos rituais não vão ter ao redor dessa fogueira, e precisa-se ter uma atenção, claro que não vamos deixar de se divertir por estar prestando atenção, enfim, pô, o que eu estou fazendo agora, mas tirar os automatismos e colocar mais consciência numa diversão onde, por exemplo, se tem elementos da natureza, né? Então isso é muito importante. Alquimia, rituais internos para transmutar a alma, né? Roosevelt e Coagula. O ritual tornou-se tecnologia espiritual para transmutação do medo à coragem, da ignorância à sabedoria, do caos à harmonia. Até vou ler de novo isso daqui, que olha que interessante. O ritual tornou-se tecnologia espiritual. Quando falamos em ritual e falamos em tecnologia espiritual, estamos nos relacionando com a biotecnologia, no caso dos planos sutis, que o nosso plano mais denso, mais força, né, se tratando de força telúrica, ela atinge outros planos com muito foco e muita força também. Então é muito interessante porque ela sim é uma tecnologia espiritual para a transmutação do medo à coragem, da ignorância à sabedoria e do caos à harmonia. Lembrando também que essa live ela vai ficar no Instagram, porém eu pego essa live e levo para o meu canal no YouTube para que todos possam assistir no 1,5, 2, enfim, acelerado, né? Ou tem algumas informações ali também que eu falo aqui que a pessoa pode pegar e pesquisar também sobre essa live. Algumas palavras, enfim, pode se pesquisar e se ter mais noção sobre o conteúdo, porque aqui não é um conteúdo tão aprofundado assim, correto? Então, o ritual na vida moderna, e as pessoas nem sabem disso, né? Então, soprar velas de aniversário, olha que interessante, é um ritual que se faz. E o que significa? Significa, queimar, vou apagar as velas para o desejo se realizar. Aí, a ritualística, ela significa o quê? Ritual de intenção e queima simbólica, né? Então, acender uma vela no banho, purificação inconsciente com o elemento fogo, dizer amém, assim seja, gratidão, selos verbais de confirmação vibracional. Olha que interessante. Se maquiar antes de sair é um ritual, né? Ritual de invocação da persona pública, ser visto, estar bonita, enfim, para a mulher, lógico, né? Estar bonita, e mais umas certas coisas aí que as mulheres pensam né, em fazer, sedução e tal, encontrar um namorado, ser aquilo, né? Então, tudo é um ritual, principalmente esse olhar da mulher com a maquiagem antes de sair, com a roupa antes de sair, ela está colocando uma intenção muito consciente, ou para ir para o trabalho, para aparentar uma forma de poder, né? Isso é muito importante. Então, é um ritual intencional de fazer essa maquiagem e se arrumar também. O mesmo homem, quando o homem se arruma, coloca um blazer, coloca um sapato, algo, se arruma bonito ali, o que ele está querendo dizer com aquilo? Qual a intenção que o homem está colocando naquilo? É um ritual também, né? É automático? Não é automático. O homem não se arruma automaticamente, a mulher também não se arruma automaticamente. Ali existe uma intenção, ambos os lados,
para que se consiga atingir um certo objetivo, certo? Então, limpar a casa ao som de música é um ritual, e é um ritual fantástico, porque as pessoas da casa, enfim, elas vão para a rua, elas colhem um monte de energia, compartilham a sua energia com muitas pessoas, com ambientes, e muitas vezes não tiram seus sapatos para entrar em casa também, e trazem toda essa energia para dentro de casa. Tudo que acontece dentro de casa, de conversas, enfim, tudo, tanto de vibração positiva quanto vibração negativa, fica impregnado nas paredes, em todos os ambientes, nos objetos, enfim, né, porque é polaridade, e essa polarização, digamos assim, né, é uma polarização de ideias dentro de casa, que muitas vezes a pessoa não se sente bem nem dentro da própria casa, porque ali tem uma polarização de alguma ideia negativa. Ou está assistindo muito a televisão, ou está discutindo muito, ou está trazendo muito fofoca para dentro de casa, ou está fazendo muita fofoca da vida alheia dentro de casa também. E isso é um ritual. É um ritual porque tem intenção de falar mal da pessoa, tem intenção não de prejudicar, mas de guardar os seus próprios problemas, né? Disfarçar os próprios problemas. Então ali tem uma série de coisas sendo impregnada, certo? E ali é um ritual que vai ficar tudo muito bem, digamos assim, como se fosse uma memória de programação nos objetos, no ambiente todo. E varrer a casa com um som, uma música, é um ritual de banimento energético. Se você, eu vou colocar o robô, isso e aquilo e tal, não é a mesma coisa. Porque o robô não está empregando a energia ali, uma intenção. Ele está apenas automaticamente fazendo alguma coisa. Quando você limpa a casa, você pega a vassoura, coloca uma música, intencionalmente você está tirando a sujeira, você está empregando o seu campo vibracional, você está, além de estar tirando a sujeira, você está também fazendo uma limpeza energética dentro de casa. Então, passar a vassoura dentro de casa é um ritual também. E é um ritual muito benéfico, que ele deve ser feito também. Então, isso é muito interessante. Isso alivia as tensões dentro de casa, isso alivia a polaridade que existe no ambiente também, né? Então, a vassoura na mão da pessoa, com uma intenção de limpeza, ela está fazendo uma limpeza energética também. Então, olha que interessante tudo isso. E aí, nós temos aí também a importância da ritualização com consciência, né? A consciência transforma o ato em portal. Ritualizar é ancorar presença. Então, muita atenção. Manifestar no plano físico, alinhar mente, corpo e espírito. Ou desalinhar, dependendo do tipo de ritual que esteja fazendo, né? Respiração com intenção, palavras sagradas, posicionar objetos, altares, selos, cristais, enfim, tudo é um ritual, né? E usar o nome, e usar nomes, enfim, mantras e tal, tudo isso acaba abrindo portais também dentro de casa, porque a palavra é muito forte, a intenção e a emoção duplicam essa força, e isso tem capacidade sim de abrir portais energéticos. Eu trabalho com apometria, eu sei o que é abrir um portal energético, e a gente abre sim portal energético mesmo sem ter a noção do que a gente está fazendo. Então, ou você fala positivo dentro de casa, onde você for, nos ambientes, ou você não fala nada, porque a palavra tem força, a intenção mais o emocional vai fazer sim toda essa parte de abrir esses portais energéticos, né? Então é muito, muito importante. Uma empresa que tem muita confusão, sei lá, um local onde circula pessoas de muita confusão também, ali há vários portais energéticos ali, porque há muita energia impregnada, principalmente energia negativa, né? Então, isso é bem interessante de se prestar atenção. E também nós temos aí os ritos ocultos e religiosos que eu acabei falando lá no início, né?
ritos de sociedades ocultas também, que hoje nem são tão ocultas assim, né? Então nós temos aí as iniciações com juramentos, círculos mágicos e uso de sigilos, simbolismo alquímico e ato teúrgico, ritual de silêncio, velamento e revelação, Rosa Cruz, maçonaria, Golden Dawn, enfim, Lion, e aí vai tudo por diante. Então, né, nós temos aí os ritos de igreja também, que eu tinha o batismo, eucaristia, confissão, missas, novenas e procissões como formas coletivas de ritualização energética. E aí eu volto aqui e pergunto assim: quantas existências você já não teve, que você já fez todas essas ritualizações, fez pactos, fez votos de castidade, votos de pobreza, votos de não sei o que, votos disso, votos daquilo, voto de silêncio, voto de lealdade, voto de mais não sei o que. Então, olha quantas existências você já passou fazendo essas ritualizações. Os pactos que você fez com certas seitas no passado de lealdade, né, que te levam, na verdade, a ser, digamos assim, manipulado por religiões, por certas religiões. Você é manipulado porque você fez lá no passado certos votos e pactos com pessoas que hoje estão dentro dessas religiões e você não consegue desvencilhar, não consegue abrir a mente para que existe algo muito maior do que uma religião. Não estou falando mal das religiões, estou dizendo que seu passado, lá do seu passado, você tem tudo isso e você é apegado ainda a esses votos, eles vibram em você e esses votos ainda te perturbam e geram ciclos repetitivos na sua vida, de escassez, pobreza e tal, não sei o que, o que mais, doenças, uma série de coisas aí que vem promovendo na sua vida atual e você não faz ideia disso. Então toda a ritualística que você faz hoje na sua vida, desde quando você acorda ao ir dormir, principalmente nas luas mais importantes, né? Lua cheia, por exemplo, as pessoas não prestam atenção. Boa noite, Ana Maria. Então, você não presta atenção no que você faz durante os ciclos lunares, você não presta atenção no que você faz no pôr do sol, você não presta atenção, tudo que você fala, aquilo que você faz todo dia, a comida que você prepara todos os dias, você não presta atenção. Então você está fazendo uma ritualística ali, achando que você está apenas cozinhando, achando apenas que você está falando alguma coisa. Então ali e se tiver pessoas ainda próximo de você e você estiver com uma fidelidade grande sobre essa pessoa, você acaba fazendo votos inconscientes com essa pessoa também, né? Então o ritual, ele sempre existiu na nossa vida, ele sempre existiu. Então a importância dele existir novamente na nossa vida de forma consciente é muito importante. Eu diria assim que ele é essencial, o ritual consciente na nossa vida hoje. Por isso que no meu trabalho são mais de 14 PDFs que eu envio no meu método para as pessoas. Eu tenho ali mais de 14 rituais que as pessoas podem fazer nesse método de dissolução de pactos, votos, enfim, crenças limitantes e tudo isso. Então não é brincadeira porque os mantras que contém ali são mantras, eles são estudados, eles são mantras, digamos assim, que eles têm um som, uma fonética muito diferente, numa vibração totalmente diferente. Então eles vão vibrar na camada da aura de forma diferente. Então nesse método tem mais de 14 rituais para você fazer, se você quiser fazer, entende?
porque são ao contrário daquilo que você fez no passado inconscientemente, agora com consciência. Então a ritualística ela é muito importante. Se você fez ritualística no teu batismo, se você fez ritualística no teu aniversário, se você fez ritualística, muita gente tem aniversários que ela nem gosta de lembrar, porque lá no aniversário ela teve um impacto muito forte de algo que ela não gostou. Então aquela ritualística ali, ela se tornou um ritual negativo na vida da pessoa, quando algo impactou a vida dela negativamente nesse tipo de ritual. Então, quando se faz os rituais, inclusive a família tem que ter muito cuidado com o que vai promover de impacto emocional na pessoa. Ah, legal! Muito bom, muito obrigado, Lúcia, muito obrigado mesmo. Então, 3 mulheres da família fizeram. Eu não sei quem são as 3 mulheres, mas enfim, se você está falando, eu fico muito feliz, tá, que tenham excelentes resultados aí. Então, assim, todo esse ritual negativo empregado nas existências passadas, hoje eles vêm para você em forma de quê? Eles vêm em forma de sofrimento emocional, ciclos repetitivos, pessoas que você atrai para sua vida que não faz sentido nenhum, pessoas que hoje que você atrai que estão nesse mesmo campo de vibração, você não consegue, digamos assim, desvencilhar dessas pessoas, porque a tua ritualística lá no passado foi de votos com você mesmo, não por culpa da pessoa, mas com você mesmo, você fez esses votos e você não tem ideia disso. Você não tem ideia do que você falou, do que foi promovido naquela existência. E isso que eu estou falando, trabalho excelente, a cartografia, a Vanilce. Ah, sim, a Vanilce me deu um trabalho que, pelo amor de Deus, né, Vanilce? A Vanilce não tinha horário de nascimento, né? Então eu tive que me virar nos 30 para me conseguir atingir o objetivo. Espero que eu tenha atingido o objetivo, né, Vanilce, de te entregar um material realmente que você tenha uma transformação muito bacana, né, que tenha consciência. Boa noite, Elisângela, boa noite, né? Então, assim, eu sou muito grato mesmo pelas vezes as pessoas dizem assim, cara, nossa, era isso que eu precisava e tal, né? Isso aí é uma coisa assim que é muito sério, cara, é muito sério mesmo, sabe? Você recebeu o material e a ritualística que tem ali, né? Só um pouquinho de trabalho, né? Obrigado, Elisângela. Então, é algo assim que está dentro da minha missão mesmo. Então eu estou falando isso de ritualística hoje, não é por acaso. Então você vai, a partir de agora, prestar atenção nos ciclos. Eu até deixo uma atividade para vocês aqui, de vocês fazerem uma cronologia, né, no tempo retroativo, digamos assim, né? Então pega lá desde a sua infância, coloca num caderno, anota os passos. Eu nasci em 1970, digamos assim. E aí você vai pegar lá desde 1970, você vai pegar em 1970 a partir dos 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, o que você lembra do teu nascimento até os 7 anos de idade? Você vai colocar ali os impactos positivos e os impactos negativos, se você lembrar. Você vai perceber aquilo que teus pais faziam e aquilo que eles faziam para você e com você também, né? Dessa forma ritualística. Como que você lembra disso? Como é que foi o seu primeiro aniversário? Como é que foi? Se você lembra do seu primeiro aniversário em comemoração, enfim. Aí você pega, vai para os 12 anos de idade ou 10 anos, enfim, você vai fazendo uma cronologia e vai entendendo os impactos
que teve desde a sua infância. Agora eu não estou falando lá de existências passadas, estou falando agora dos ciclos repetitivos nessa existência. E você vai pegar esse caderno e vai fazer essa cronologia, entende? Desde a sua infância, vai retroagir lá, vai tentar mensurar tudo que aconteceu e você vai fazer essa cronologia de tempo e vai trazer para você todos os impactos positivos e negativos. A partir do momento que você consegue, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não consegue lembrar de todos os fatos importantes da sua vida, porque elas deram muito mais atenção aos fatos negativos da sua vida. E isso realmente é muito forte no ser humano, de prestar muita atenção no negativo em vez do positivo, porque é emocional, porque junta outras coisas também, né? Então, não vou misturar muito as coisas aqui, mas junta outras coisas de existências passadas com agora, a formação da nova personalidade, e isso vai trazendo cada vez mais impactos emocionais. Então, muita gente não consegue lembrar de muitas coisas que aconteceu da infância até seus 21 anos. Por exemplo, eu tinha muito disso. Na verdade, eu apaguei um pedaço da minha história, porque eu não gostava daquele pedaço de história. Então eu apaguei, eu não lembrava mais. E era exatamente aquilo que eu tinha que ressignificar na minha vida. Então, a partir do momento que eu fiz a cronologia, né, que eu fiz eu retroagi no tempo, digamos assim, peguei lá desde a infância e fui marcando os eventos, né? Fui ali colocando as marcações. Eu disse, não, mas pera aí, é muito tempo que está se passando, como é que eu não lembro dessa parte aqui? Porque eu realmente apaguei parte da minha vida. Eu não queria lembrar daquelas partes, enfim, que geraram impacto emocional. Mas, de tanto trabalhar isso, eu consegui entender todos esses processos e ressignificar muita coisa. Então, hoje, se você lembrar como você iria no colégio, como você foi tratada no colégio, como você foi tratada em certas situações da sua vida, o que mais? Os lugares onde você passou, que marcas deixaram em você positivo e negativo, entende? Você vai pegar todos esses passos negativos até agora, você vai aceitar como parte da sua história de vida, porque sem eles você não estaria aqui. Eles são muito importantes. Nunca bata na sua sombra, porque sua sombra se transforma maior do que a sua luz, porque você vai dar muito mais atenção a ela. Então aceite ela, que ela faz parte de você, e ressignifique toda essa questão emocional que você tem com o seu passado. Eu estou falando de infância, não estou falando da existência antes dessa existência atual. Agora eu estou falando aqui e agora, que você pode ter um pouco mais de consciência, né? Exatamente, Lisângela. Você tem que chamar para perto de você. Você era o que você poderia fazer o máximo de você naquela época, naquele instante, naquela situação. E você tem que aceitar isso. Você tem que receber tudo isso para você. Se sua vida não foi fácil, se a sua vida não foi não sei o que e tal, você tem que acolher isso, porque isso transformou você no que você é hoje. Entende? Então, mas aquilo lá e tal, as lamentações não vão te levar a lugar nenhum. Lamentações não te levam a lugar nenhum. Tanto que no meu método eu evito perguntar alguma coisa para a pessoa, a não ser quem não tem o horário de nascimento, que me dá um certo trabalho. Aí eu tenho que saber com o que a pessoa sonha, eu tenho que saber alguma coisa, um evento particular da pessoa que talvez ela não queira contar, que ela esteja escondendo, mas que para mim vai fazer total sentido. Então, algumas coisas sim eu pergunto, mas eu não quero saber nada da vida da pessoa, porque o método vai mostrar isso para a pessoa. Né? Não é para mim que o método está mostrando. Tanto que as pessoas me dizem assim, o que eu faço agora na jornada na minha jornada e tal. Não, a jornada é sua, você vai fazer aquilo que você desejar fazer, se você quer ir rápido ou se você quer ir devagar. Devagar machuca,
mais do que ir rápido, entende? Então, se você pegar uma bacia de água quente, colocar as mãos nela e rápido soltar lá em cima da pia, ela não vai queimar. Agora, se você ficar segurando ela aí devagarinho até ela largar na sua pia lá, ela vai queimar a sua mão. É a mesma coisa o método. Ou você faz ele devagar, ou você faz ele rápido. Só que é uma escolha de você, é o tempo de você fazer. É o tempo de você digerir as informações. Porque como é algo profundo, eu entendo que não é tão simples e nem tão fácil, certo? Porque são informações novas que as pessoas recebem, são informações diferentes que as pessoas recebem, né? E às vezes muito mais difícil acreditar, né? Do que dizer assim, claro que a pessoa se olhando ali, lógico que é o espelho dela, mas não é o acreditar, mas confiar naquilo, será que vai dar certo? Né? A dúvida em si, o véu da dúvida cai sobre a pessoa, né? Então, com certeza, nossa, é muita informação mesmo. Então, você escolhe, né? Você vai tirar um tempo por dia para fazer, você vai tirar um final de semana para fazer o que tem que ser feito, mas o importante de tudo é a ação. A mesma coisa, quando você fazer toda essa pesquisa desde a sua infância, os momentos da sua vida que você apagou, o que aconteceu lá no seu aniversário tal, o que aconteceu dos 12 aos 14 anos, o que aconteceu dos 14 aos 21, o que aconteceu dos 21 aos 30, o que aconteceu dos 30 aos 33, o que aconteceu dos 33 aos 39, o que aconteceu dos 39 aos 45, entende? Então, você precisa fazer esse passo a passo para descobrir o que gerou em você, as emoções que gerou em você e que parte da sua história você está negando, certo? Porque isso é importante, você olhar para o passado anterior a tudo isso, mas olhar também para o presente, o que causou tudo isso também, né? Para não se tornar um ciclo repetitivo. Claro que ali no material tem assim, sintomas na vida atual. Se fechou espiritualmente, não gosta de falar certas coisas, se esconde atrás de uma máscara, se esconde de falar em público, se esconde isso e aquilo e tal. Claro que tem a ver com frequências que estão vibrando no campo lá de outra existência, mas aqui nesse campo aqui, o que aconteceu aqui que amplificou tudo isso? Né? Então é muito importante trazer isso para a consciência, tá? Então, e o ritual de você pegar esse material que você levantar desde a sua infância até a sua idade atual, os eventos positivos e negativos, os eventos negativos você vai pegar, você vai fazer um ritual de queima desses eventos negativos que surgiram desde a sua infância até o momento atual. Então você vai fazer esse ritual de queima. Você pode escolher palavras para você falar, como no meu material já vem também ali alguns mantras ali, também que você pode ali pegar aqueles próprios mantras ali, pegar toda essa parte da sua infância até esse momento atual, todos os aspectos negativos emocionais, impactos emocionais que foram gerados. Você pode pegar um daqueles mantras que existe no método também, você pode aplicar na dissolução disso, com a queima desse material. Agora não é eu me desfaço, coisa assim. Agora eu ressignifico, né, dou um novo significado para tudo o que aconteceu. Né, porque muitas vezes você acha que é culpa tua, isso e aquilo e tal, e não tem nada a ver. É um evento que já vinha de muitos e muitos tempos, ele está apenas o quê? Se repetindo, ele está em looping. Né? E se você não resolve agora, numa próxima existência, ele vai se acumular e vai ficar em looping de novo, enquanto você não resolver. A questão é,
Você quer resolver? Essa é a pergunta. Você realmente está interessado em resolver? Porque muitas vezes não, fomos doutrinados a ser vítimas de nós mesmos, certo? O sistema nos ensinou isso, né? Que nós sermos vítimas de nós mesmos ou apontar o dedo para alguém, né? Se você quer resolver, você resolve através de rituais. E é muito forte, porque ali estão os 4 elementos presentes. Você tem vela, você tem água, ou seja, você tem o fogo, você tem o éter, você tem o ar, você tem o som, você tem a intenção e você tem a emoção. Tudo isso é um ritual, digamos assim, de um Deus, digamos assim, ali naquele momento de tanto poder que você tem. O poder todo que você tem ali na tua mão para fazer a dissolução e a ressignificação de tudo isso. Então você precisa prestar atenção em tudo que aconteceu na sua infância para não gerar um looping de novo. Então é hora de fazer essa dissolução, de fazer essa ressignificação de tudo isso, certo? A constelação familiar fala muito nisso, na reconciliação consigo mesmo e também na ressignificação de tudo que você passou, dar um novo significado para as coisas. Porque até então você está dando um significado, por exemplo, um ritual que aconteceu no seu aniversário dos 12 anos. O cachorro derrubou o bolo, enfim, e a vela queimou seu braço, digamos assim. Vamos pegar aqui. Gerou um impacto negativo, de vergonha, um trauma emocional de que nada dá certo na sua vida. A partir daquele momento, inconscientemente, começa a acontecer coisas repetitivas baseadas nisso, nos momentos que você acredita que você está feliz, de repente vem algum evento e você fica triste novamente. Por quê? Porque é um evento repetitivo, é um looping daquilo que aconteceu com forte impacto emocional daquele aniversário. Mas espera aí, que culpa você tem disso? Nenhuma. Tem uma, só que foi um impacto emocional de vergonha, né? De que você perdeu o melhor momento da sua vida, né? Então foi impacto emocional. Então ressignificar isso, por exemplo, o cachorro, coitado do cachorro, né? Ele queria brincar, participar e tal, acabou derrubando o bolo, enfim, né? E comeu o bolo, está tudo certo, né? Hoje você pode entender dessa forma. É a vela que queimou ali seu braço, porque, uma vela queimou meu braço, né? Então, você pode dar um novo sentido para isso. Olhar para aquele evento que aconteceu, assim, ó, como se fosse um telão. Você coloca um telão assim e você diz assim, deixa eu assistir esse meu aniversário de novo aqui. Cara, foi uma comédia incrível. Então, você tem que dar um novo significado para isso, né? Cérebro, o nome do cachorro. O Rei André, eu não entendi. Então, o ritual, como eu já tinha falado desde o início, lembrando que a live vai ficar gravada no Instagram e depois eu vou subir ela pro YouTube, tá? Um novo sentido, um novo significado, nem que seja para rir. Outro dia eu tava bem de boas, eu disse assim, eu faço umas loucuras aqui também, né? Cérbero era o cão do inferno. Era? Não sei se era. Mas enfim, depois tu me explica isso daí. Então, inclusive a Andréia, falar da Andréia também, do trabalho da Andréia, ela faz um trabalho magnífico também com mulheres, né? Isso, ó, show de bola, hein? Acordando as Amazonas. Né? Muito show. Então, trabalho de liderança, enfim, isso é muito legal. Como eu tinha falado aqui, então o ritual, ele é uma tecnologia espiritual. Então, o ritual, se você utilizar ele como ferramenta para alavancagem, ele vai te ajudar pra caramba e você não faz ideia. Porque é sacro, tornar sacro, sagrado, o sacrifício, tornar sacro.
Quando a pessoa diz assim, eu vou ter que me sacrificar agora e tal, ela nem faz ideia do que ela está falando. Porque o sacrifício é tornar sacro, tornar sagrado. E com os eventos que você vai fazer sacrifício, você tem que ter muito cuidado com isso, com o que você fala. Porque você está empregando ali uma emoção, principalmente uma emoção de baixa vibração. Então, essa tecnologia do ritual, tá? Tem mais de 14 rituais no método, como eu falei, né? Que é a cartografia cósmica da alma, que tem ali matemática. Nesse método envolve matemática, envolve retroastrologia, astrologia, não é astrologia, astronomia, envolve astronomia, porque tem a ver com triangulação de estrelas, tem a ver com a estrela guia, tem a ver com uma série de coisas, então envolve uma série de cálculos também. Não é só esotérico, tá? E não é só simbólico. Então ali envolve matemática no método também, que é super importante, tá? Então, os mais de 14 PDFs, quer saber de alguma coisa, abre o PDF, lembre. Tem gente que não gosta muito que eu diga lembre, sinta, né? Porque tá muito no automático, né? Daí a gente tem que falar, então. Então, o ritual da tecnologia, ele é um ritual muito importante, porque ele envolve terra, fogo, ar, água, éter, né? Seu campo vibratório, suas palavras, e isso vai fazer uma grande alavancagem com o teu objetivo. Com o teu objetivo. Só um minuto. Ai, senão eu saio da live aqui. Aí já era, né? Gratidão, Andréa. Gratidão é uma das palavras também, né? Que eu acabei de falar aqui, né? Que dizer amém, assim seja, e gratidão são selos verbais de confirmação vibracional. Olha que interessante. Selos verbais de confirmação vibracional. Soprar velas de aniversário, ritual de intenção e queima simbólica, né? Limpar a casa com música também, isso é muito importante ali. Né? Depois vocês vão assistir a live, depois vocês vão entender o que é também sobre esses aspectos que eu falei. Mas falando em tecnologia, tá? Vamos falar tecnologia espiritual. Tecnologia espiritual, quando você está concentrado, falando alguma coisa, algum som. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui da apometria, tá? Ela é uma tecnologia espiritual, tá? Que ela sai do... limpar a casa com música. O que acontece? Já vou voltar para a tecnologia, vou só repetir. Claro que se fala gratidão, se fala sem gratidão, tá? Porque ele é um selo vibracional, tá? E quando você agradece, você está aberto a receber mais, tá bom? Então é assim que funciona. Gratidão eu recebo. Você pode dizer isso, você está gerando uma vibração geométrica que vai ficar impregnada no campo. Gratidão eu recebo, entende? Então, você pode falar isso. Quando a pessoa te elogia, enfim, alguma coisa, gratidão eu recebo. Quando a pessoa te dá um presente, gratidão eu recebo. Você não precisa dizer, ai, não precisava, ai, não sei o que. Tem aquelas treta toda, né, do não precisava. Pobreza mental. Voto de escassez, voto de pobreza, pacto do inferno lá do caralho que você fez quando você era beata, ou você era padre, ou você estava numa instituição jesuíta, alguma coisa assim na época. Então, quando você não quer receber, você diz assim, olha, não quero receber, tá bom? Não gostei. Enfim, faz muito mais sentido do que você dizer, não precisava. Com aquela emoção, né, com aquela emoção de vibração tão baixa, que você se fecha para tudo.
Então, quando alguém te dá alguma coisa, você diz assim, gratidão, eu recebo. Não é arrogância, tá? Não é arrogância e não é ganância. Você está literalmente dizendo, poxa vida, eu estou aberto a receber muito mais. Então você, gratidão, eu recebo. Entende? Então é assim que você tem que ser com você. Com você. A questão de limpar a casa, sim, com a vassoura, tá? Com a vassoura ela é mágica, não é para sair voando. A vassoura ela é muito importante para que você coloque a sua intenção. Por exemplo, eu estava falando aqui da diferença do robô para você limpar a casa com a vassoura. E uma música de fundo. É um ritual que você faz. Certo? É um ritual que você faz porque a sua intenção é varrer para fora de casa toda a sujeira e energias impregnadas, que é a polarização. Pessoas que entram na sua casa, falam coisas ruins, falam coisas de baixa vibração, impregnam na casa. Ficam impregnadas nos objetos, enfim, fica polarizado. A televisão que você assiste, enfim, com todas muitas coisas ruins, entende? Com muitas coisas ruins que você está assistindo e você está ali tenso, ali assistindo aquilo, você está gerando uma emoção, uma polaridade que está ficando incrustado em todos os ambientes, inclusive no campo vibracional teu também, entende? Então você precisa utilizar a vassoura para limpar a sua casa, pelo menos uma vez por semana. Quer utilizar robô? Utiliza o robô para limpar a sua casa, sem problema nenhum. Mas uma vez por semana é interessante que você pegue a vassoura, coloque uma música que você gosta, numa vibração alta, uma vibração excepcional, e você vai colocar a sua intenção de varrer aquela energia para fora da sua casa. Chegou na porta, coloca na pazinha e joga lá no lixo, tá? Não joga lá no pátio, enfim, joga no lixo aquela energia lá. Que você não faz ideia do que é esse ritual. Você não faz ideia. Olha só que interessante. Leu sobre a vassoura hoje, tá? Então, esses rituais que você coloca a mão com intenção, você não faz ideia do que você está fazendo. Quem tem fogão a lenha, por exemplo, quando vai fazer o fogo, por exemplo, principalmente aqui no sul, né? Agora no inverno, você vai fazer fogo no fogão a lenha, você coloca uma intenção naquele fogo de purificação. O fogo ele purifica, ele transmuta. Então se você vai fazer fogo, você já inicia o fogo agradecendo pelo fogo, por ele aquecer, mas ao mesmo tempo você também agradece por ele fazer a transmutação de todas as energias da casa. Então, a intenção no fogo que você vem a fazer é sensacional, você não faz ideia também. Tá? No banho, o ritual do banho, ele não é um hábito de limpeza, é um ritual que você faz. E você não faz ideia disso, porque ali existe um elemento muito importante da vida, que é a água. Então, no banho, você coloca a intenção de limpar energeticamente seu corpo também. Como estava aqui também, uma vela acesa no banheiro, né? Intenção de purificação. Deixa eu pegar aqui, cadê? Se maquiar antes de sair, ritual de invocação da persona pública. Limpar a casa ao som de música, né? Ritual de banimento energético. E preparar o café da manhã, o café ou chá com intenção, alquimia cotidiana. Só um minutinho, cadê aqui? Acender uma vela no banho, purificação inconsciente com o elemento fogo. Então você tem 2 elementos ali, ou 3 elementos. Você tem o ar, na verdade você tem todos os elementos ali. Você tem o ar, você tem o fogo, você tem a água, certo? No banho você faz essa purificação. É um ritual isso daí que você vai fazer. Se no banho você estiver ali cantando uma música, olha que legal, você está fazendo o ritual, você está limpando a sua energia. Depende da música que está cantando, né? Vai cantar aquele sertanejo de cortar os pulsos, né? Ou, não sei o que me traiu, não sei o que, isso e aquilo,
né? Então tem que ter cuidado com o que você vai fazer em certos momentos da sua vida, porque aquilo é um ritual que você está fazendo. Na comida, quando você está fazendo o almoço, o jantar, enfim, ou qualquer tipo de alimentação que você venha preparar e você esteja falando alguma coisa de baixa vibração, você está impregnando aquilo no alimento e esse alimento vai intoxicar energeticamente o seu campo vibracional. Então, a gente não foi ensinado a pensar sobre isso e ter essa percepção das coisas no nosso dia a dia. Porque nós temos um poder fenomenal e vocês não fazem ideia disso. Vocês não fazem ideia do poder que nós temos. Se vocês soubessem, minha filha, mas precisa ter uma mente, entende, no lugar, uma mente sublimada, pensamentos positivos, caso venha a descobrir todo esse poder. Né? Então, as emoções bem trabalhadas, né? Então, isso é muito importante. Obrigado por dando conhecimento, não é à toa, busque conhecimento, obrigado. Compartilhar. Sempre compartilhando, né? Sempre que a gente pode, a gente está aqui, né? Na Índia eles veem o fogo como você fala, Então, já tive experiência na Índia, né? Como a água para chocolate é um filme. Mostra o poder da energia de quem faz a comida e quem come. Com certeza. Estou em Zigurates e te ouvindo. Isso é um presente. Tá em Zigurates, mas que legal. Ó, em julho eu já estou programado para ir para Avalon, Zigurates, enfim, para Dáquila em julho. Né? Vamos de novo lá. Vamos equalizar as frequências novamente, né? Então vai ser legal. Tô aí torcendo bastante que tudo se alinhe para que esse meu objetivo seja concretizado e vai ser concretizado, né? Então, o mais importante que a gente, o mais importante não, mas a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso em casa, a gente não aprendeu isso na igreja, a gente não aprendeu isso em porra nenhuma, né? E a gente acaba fazendo muitas merdas na nossa vida, né? Merdas assim, coisas que, na verdade, se a gente tivesse conhecimento, se a gente tivesse a informação correta, a gente não faria, né? Deixe de preparar o alimento, se não, fecha a boca, não fala nada na hora de preparar o alimento. Né? Só coloca uma intenção ali e prepara o alimento. Então, no banho, né? Quando for fazer um fogo, uma fogueira, quando for colocar os pés na terra, quando for participar da natureza, que você participa a todo momento, você cocria a todo momento e você cria a todo momento também através das suas intenções, das suas emoções, da sua força vibracional, né? Da sua clareza mental, você cria tudo isso. E a gente não foi ensinado isso. E a gente acaba fazendo tanta coisa, que acontecem coisas negativas na nossa vida e a gente se pergunta, mas como é que foi acontecer isso na minha vida? Por que será? Será que foi a gente mesmo que acabou fazendo uma alquimia muito poderosa para que acontecesse? Então, aí quando você está bravo, você não faz nenhum ritual. Mas no banho você faz ritual. No alimento você faz ritual. Limpando a casa você faz ritual. Desde lavar a louça na pia, que está água corrente ali, você está eliminando impurezas. E o que você faz na pia quando você está eliminando impurezas? Você agradece pelas impurezas serem eliminadas, porque tem água corrente, água, vibração, corpo, média de 70% a 80% de líquido, não é água, é líquido. E o líquido, ele se molda conforme a frequência, a vibração, o som. Então, se ele se molda, tudo que você falar, tudo que gerar de emoção em você, e tudo que ouvir ou gerar emoção em você, o seu campo vibracional, suas células vão se moldar conforme aquele sentimento e aquele som.
aquela forma que você acabou de ouvir. Qual que é a forma do medo? Qual será que é a forma do medo? Como que eu desenharia o medo? Numa frequência muito baixa, o medo, sei lá, alguma coisa estática, alguma coisa assim. Como é que eu desenharia a alegria? Né? Alegria, algo, sei lá, cheio de cores, uma explosão de cores, alegria. E o medo? Qual que seria a característica do medo? Tudo escuro, estático, parado. E quando você escuta uma música que te gera uma emoção negativa, por exemplo, músicas pejorativas, músicas de... vamos colocar aqui letras de músicas que conforme sua batida, conforme seu ritmo, as nossas células também dançam ao ritmo desse som, né, com letras negativas, por exemplo. Eu não quero pegar só o sertanejo aqui, porque tem um monte de sertanejo que é uma porcaria e tem um monte de sertanejo que são coisas incríveis. Né? Eu cresci ouvindo Milionários do Zé Rico. O que mais que eu ouvia de sertanejo? Esses caras aí bem antigos do sertanejo raiz eu ouvia bastante. E com letras bonitas. E hoje a gente não tem isso em nenhum tipo de música, né? Um pouquinho para Medusa não derrubar meu... Sabe? Então, tudo aquilo que a gente ouve, né? E a gente acha que estamos fazendo, estamos em um estado de êxtase, de alegria, enfim... Nós estamos fazendo um ritual conforme a letra da música. Se eu canto junto, se eu vibro junto, se eu estou com um alimento na mão ou com água, sei lá, alguma coisa, estou cantando e vibrando junto e gerando um pensamento e um sentimento conforme aquela letra de música, eu estou fazendo um ritual. Eu estou gerando uma onda numa frequência constante que está vibrando no éter, que isso vai se densificar. E ela vai vir em forma de quê? Vai vir em forma de pessoa, vai vir em forma de algo que você não gosta muito, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa aí que eu não vou falar aqui, né, para vocês não criarem na mente de vocês coisas, né, figuras, enfim, não quero criar isso na mente de vocês. Mas eu quero criar coisas positivas na mente de vocês. Que todos os rituais que vocês vierem fazer a partir de agora, eles sejam conscientes. Né? E que esses rituais, eles sejam ciclos repetitivos de criação positiva na sua vida. Você precisa disso. Não é à toa que no meu método você tem mais de 14 rituais. Não é à toa. Isso é ciência espiritual. Ciência espiritual. E você precisa prestar mais atenção naquilo que você vem a fazer. Ciência e tecnologia espiritual. Na própria apometria, quando a gente está fazendo isso aqui, na própria apometria, esses estalos aqui, eles geram um campo vibratório de selamento ou abertura de portais energéticos. Então, olha só. Quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu esqueci alguma coisa. Eu quero lembrar de alguma coisa, porta fechada, eles ficam batendo. Porta aberta, eles estão para fora, querem entrar. Estão aqui dentro, querem sair. Esses são os gatos. A medusa não é diferente. Então, quando eu esqueço alguma coisa, eu geralmente utilizo isso aqui, ó. Porque eu estou impulsionando a frequência de lembrança. Abrindo tipo um portal no tempo, digamos assim, para que a minha mente
consiga retornar lá e saber, e geralmente assim, 100% das vezes eu lembro onde é que está algo que eu esqueci. E eu começo assim, eu começo a acelerar onde é que está, me mostra onde é que está, me mostra onde é que está, e meu cérebro começa a procurar. Ele vai procurar. Ele vai fazer conexões neurais, enfim, ele vai procurar e ele vai me entregar a imagem de onde eu deixei. Eu disse, ah, tá aqui, né? Tá. São, exatamente, André, são bem práticos, são rituais assim que dá para fazer, né, tranquilamente. São muitos, sim. Às vezes a mente ela quer entender o que é aquilo lá, porque nós não aprendemos a trabalhar com a frequência vibratória. Nós aprendemos a trabalhar com a razão, com o cérebro querendo entender. Né? E muitas vezes isso atrapalha, não atrapalha, mas isso demora para surtir um efeito. Por quê? Primeiro, ele gera no campo sutil. É um efeito no campo sutil. Depois ele vai vir para o físico, assim como a doença. Uma doença não existe no corpo físico. Aí vem vir uns médicos aqui agora dizer assim, como que a doença não existe no corpo físico? Não existe no corpo físico, não existe doença no corpo físico. E eu posso afirmar isso, que não existe doença no corpo físico porque você nasceu um corpo 100% saudável com uma carga elétrica de 100%. E você veio adoecendo conforme você foi se alimentando, conforme de todos os tipos. De alimentação, de informação, de alimentação de porcarias, de alimentação de alimentos que não nutrem o corpo. Você foi adquirindo doenças. Claro que certas ocasiões de mães que não foram bem nutridas, de bebês que não foram bem nutridos no corpo da mãe, podem ter nascido sim com certos tipos de deficiência nutricional. Mas não com deficiência de doenças em si. Eu posso estar enganado? Posso. Aqui, quanto a criança nascer com uma doença. Mas eu aqui digo para você que tudo começa no plano sutil primeiramente. Saiu do campo sutil da mãe e passou para o campo vibracional sutil do bebê. É isso, de geração para geração. É muito mais fácil o bebê adquirir 70, 90%. Eu acho que é isso, que é os genes da mãe, que o bebê carrega mais os genes da mãe do que o do pai, né? Então, em média de 80%, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é uma coisa assim, não me lembro bem. Quem fala muito nisso é o... Aí me fugiu o nome dele. Inclusive eu tenho vídeos dele aqui na minha página aí também. Ele é médico, enfim, e tal. Aquele é o cara da biologia da crença lá. Ele fala muito nisso também, tá? Então, a doença, ela inicia no campo sutil e depois ela vem para o físico. Então, o físico, ele precisa estar nutrido, bem reparado, com uma mente sã, com a mente sã, com as emoções equilibradas para conseguir, e um corpo bem nutrido para ele conseguir combater a doença. Mas ela iniciou primeiramente no campo sutil, ou da mãe, ou do pai, ou do ambiente. Bruce Lipton, exatamente. Ou o ambiente, enfim, que moldou esse campo vibratório. Então o ambiente molda, entende? É isso que o Bruce Lipton fala, o ambiente molda. Então, ele inicia no campo sutil. Ah, porque a doença, isso e aquilo, vou ter que tomar tantos remédios. Aí você toma remédio, mas o teu ritual de todos os dias é lamentação, falar mal da vida dos outros. Não estou dizendo para vocês, tá? Mas existem esses casos assim. A gente, né? Enfim, a gente fala aqui, mas não é para ninguém aí. Tá? Não sei o que, como
competição de quem sofre mais, de quem tem mais problema, né? Então inicia tudo no campo sutil. Todos esses rituais energéticos que você faz na sua vida, eles vão promover uma saúde física, mental, emocional, ou seja, mental, emocional e física. E aí sim, as coisas vão se alinhar para você. Porque são rituais, e você não aprendeu isso na escola, você não aprendeu isso na igreja, você não aprendeu isso em porra nenhuma, e você tem que descobrir isso sozinho. E aí quando você descobre, lógico que você vai falar para o mundo todo que é assim, o mundo todo vai te achar de louco, maluco, mas você está convicto que essa verdade não é apresentada em instituições governamentais ou religiosas, tá? Não conheço. Então você precisa se esforçar, em buscar o conhecimento, em buscar informação, traduzir isso para a ação, né? Trazer isso para a ação, que é muito importante, né? Eu primeiro preciso saber como fazer. Não, você só precisa entrar em ação, que daí todas as coisas vão se alinhar. Porque você aprende fazendo, você não aprende lendo, escrevendo. Claro que existem os percentuais, mas 90% você vai aprender fazendo. Vai aprender fazendo, 80% fazendo, é uma coisa assim. Então, rituais são tecnologia espiritual que ligam o plano físico ao plano sutil, né? Então, deixa eu ver. Ordena o tempo e o espaço e o corpo para alinhamento vibracional. Olha que interessante, né? Meus PDF, né? Cara, tem tanta informação, assim, ó, muita informação. Olha só, dica final para quem vai criar um ritual. Presta atenção. Comece sempre com intenção, mais espaço sagrado, tem no PDF, mais símbolo de ativação. Você tem que ter um símbolo de ativação para o teu cérebro entender que aquilo é verdade. Entende? Porque você está trabalhando no plano sutil. O plano sutil não quer saber se existe ali uma imagem ou coisa assim. O plano sutil já sabe. Mas o cérebro físico, ele precisa memorizar esse evento. Entendeu? Então você tem que ter um símbolo de ativação. Use pelo menos 2 elementos. Água, vou repetir. Comece com intenção, mais espaço sagrado, mais símbolo de ativação. Use pelo menos 2 elementos, água, mais fogo ou ar e terra. Tá? Finalize com uma frase de selamento como: está feito, está selado, assim pulsa o meu coração. Vocês lembram uma frase de selamento que alguém falou? Está feito? Por que será que ele falou isso? Será que foi assim a história mesmo? Foi um ritual? Alguma coisa nesse sentido? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Que lá ele falou essa última palavra. Está feito. E isso é sinal de ritual. Quando está consumado, exato, palavra de ritual. Está consumado, está feito, é um selamento. Quando nós falamos de Kundalini, ativar a Kundalini. A Kundalini ela está bloqueada, ela sobe, mas ela bloqueia no plexo solar, ela bloqueia no cardíaco ou ela bloqueia no laríngeo, né? Então você tem que trabalhar ali relacionado a essa emoção para a Kundalini chegar aqui, e quando ela chegar aqui, está consumado, né? INRI, Igne Natura Renovator Integra. Eu coloquei alguma coisa assim na página também. INRI, está consumado. Igne Natura Renovator Integra.
Na página tem, tá? Então, o conhecimento é em códigos. Eu dou códigos no método e você recebe códigos através do teu inconsciente. Esses códigos vibram no teu inconsciente, vibram no teu campo vibracional, lhe dão sintomas não muito legais, sintomas emocionais, sintomas físicos, sintomas mentais. Você tem esses sintomas quando você tem o método da cartografia da alma na sua mão. Você tem sintomas. Porém, se você não sentir nada, é porque não é verdade. Se você não sentir um pouquinho assim de alguma coisa no método que foi enviado para você, não é verdade. E isso eu posso afirmar. E 100% das pessoas que já fizeram, os relatos são assim impressionantes, porque são coisas que nem eu consigo explicar, entende? Está no campo sutil seu. Eu não sei explicar muitas coisas, porque é seu, está no teu campo. Não tem explicação a não ser que você explique o que você está sentindo. Vai vibrar no teu campo sutil, vai vibrar no teu campo mental e vai vibrar no teu campo físico, no teu físico. Você vai sentir dores no teu corpo, porque existem muitos selos geométricos no teu corpo. Nos teus chakras existem muitos selos e isso vai vibrar. E você precisa fazer rituais para que esse teu comece lá no campo sutil e venha vindo, 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 até você moldar o campo sutil, vai levar um tempinho até atingir teu corpo físico. Mas quando ele chegar no teu corpo físico, você já vai ter uma mudança. Porque como a gente está falando em elementos como água, fogo, enfim, e o nosso corpo é 80% líquido, não é 80% água, mas 80% líquido, as tuas células, através do som, da tua intenção e da tua emoção, você vai acabar já gerando no teu campo físico essa transformação. Então você vai estar ativando os 3 campos principais, que é o sutil, o mental e o físico. Você vai estar ativando esses 3 campos. A Medusa está bem louca. Gato, quando começa a correr, chega a dar um arrepio. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Estude sobre os rituais, sobre os ritos, rituais, ritualísticos. Estude sobre o que as religiões fazem com os rituais. Lá no altar, o padre fazendo o ritual. Presta muita atenção. O padre fazendo o ritual dele lá no altar. O pastor fazendo o ritual dele lá no altar. No batismo, ele lá fazendo o batismo. Fechando o teu terceiro olho, para que você não desperte a tua consciência. O que mais? Uma série de coisas. Eu digo assim que você tem que buscar conhecimento, pesquisar. Você tem que ter informação, entende? E a informação vai te levar a um outro patamar. É o patamar de você duvidar de muitas coisas. E como é bom duvidar, como é bom desconfiar. Até do meu trabalho você pode desconfiar. O meu método você pode desconfiar 100%. E eu sempre digo assim, vai ter sintomas, vai ter sintomas. Não tem como não ter sintomas. Agora a questão é, você quer mudança realmente? Se você quer mudança, você vai sentir. Se você não sentir, é porque não é verdade. E se não é verdade, não vai adiantar porra nenhuma. Então, você quer mudança, você precisa sentir. Você precisa mergulhar e você vai sentir. E é apenas isso que eu posso dizer em toda essa transformação aí.
Eu ainda tô surtada. Ah, meu pai do céu. As pessoas vão olhar os comentários de vocês. Eu vou lá, eu fazer esse bagulho de método aí, ficar surtado também. Ah, tô brincando, tá? Ah, meu pai do céu. Assim, pessoal, 100% das pessoas que recebem um método, elas ficam surtadas, tá? Elas ficam surtadas, porque vibra no campo, tá? Vibra no campo. Quando eu iniciei fazendo o método para mim, eu fiquei surtado também. Muita coisa aconteceu e eu tive que suportar porque eu tinha conhecimento. Eu suportei, sim. Então eu suportei porque eu sempre estive comigo assim, se gerar algo no meu campo sutil, meu campo mental e corpo físico, é porque alguma mudança vai acontecer. Se não surtir efeito em nenhum desses campos, nenhuma mudança vai acontecer. Porque ou você sente dor ou você sente alegria. Primeiro, para retirar as cascas grossas, a casca da ferida, né? Você precisa limpar a ferida e para depois tratá-la. Então, tirar a casca da ferida dói pra caramba. Porque aí a tua atenção vai estar na ferida. E a tua cura vai estar também na ferida, na intenção que você está colocando na ferida. Né? Então, eu tive que passar por isso. E eu digo para vocês assim, eu nunca me senti tão completo na minha vida. Nunca me senti tão completo. Eu apliquei para mim. E eu vou dizer assim, se eu não aplicasse para mim, lógico que hoje não estaria nem falando sobre isso. Primeira coisa, ética. Segunda coisa, verdade. Então, assim, eu digo que gostaria que não fosse dolorido, entende? Gostaria que não fosse dolorido. Porque mais dolorido que isso é você viver uma vida buscando e nunca entender nada sobre sua vida, sempre incompleto, sempre em círculos viciosos, sempre em ciclos repetitivos, sempre com um vazio, sempre com uma saudade de casa, sempre com tudo, sem entender nada. E não tem nem noção o que você está fazendo aqui na 3D. Se você não tem noção de nada disso, você perde o tesão pela existência. Você perde o tesão pela vida. E você começa a vegetar, você começa apenas a transitar. Onde uma existência estrutural sua, que hoje estamos numa existência estrutural, reunindo todos os aspectos de outras existências, todos os rituais, todos os pactos, todos os votos nessa daqui, para que você traga para a consciência e transforme isso. Se você não tiver noção, um pouquinho de noção, você acaba apenas passando como coadjuvante da sua vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Porra de música que coloca todo mundo na estagnação. Você tem que levar a sua vida. Você é dono do seu destino. Não existe destino pronto para você. Não existe um destino pronto para você. Existe uma missão sua. Existe uma missão. Mas o destino é você que vai construir esse destino. Ah, meu destino é lá tal lugar. Meu destino é lá tal lugar. Baseado, está dentro da sua missão.
Você pode, se não tiver dentro da sua missão, você vai sofrer, vai chegar lá e vai sofrer e vai ter que mudar a direção até chegar lá na outra ponta de novo, até aonde você estiver completo, com uma felicidade imensa, sem nenhum buraco na tua aura, no teu chakra, enfim, tudo completinho ali. Deu um choque de início, mas se for para fazer sentido, tem que sentir. Afinal, a propósito é voltar ao nosso padrão original. É exatamente isso. Eu estou apaixonada por mim, por toda a história da minha alma e principalmente porque esse conhecimento me trouxe uma revivência por ser aquela que pode viver o que não foi possível para outras. Às vezes eu me assusto do tamanho da responsabilidade que eu coloco na mão das pessoas. Porque a partir de agora, ninguém é mais responsável por você. A partir de agora, isso me assusta, entende? Eu, assim, olhando, porque eu não conheço a história de todas as pessoas. Não conheço. Aqui não conheço. Eu posso conhecer lá, aquele pouquinho lá que eu trouxe. Mas às vezes eu me assusta. Isso assim, que tamanha responsabilidade eu estou colocando na mão das pessoas. Aí eu digo assim, se essa pessoa veio até mim porque ela pode suportar. A tamanha responsabilidade que você tem sobre sua vida, a partir de agora, a partir do momento que você começa a saber, você tem consciência, você não é mais ignorante, e ninguém mais vai pegar na tua mão, e você não vai poder mais culpar ninguém. Porque a responsabilidade agora é toda sua. Eu me senti assim. Agora eu não posso culpar ninguém, porque fui eu que fiz, né? Eu não posso culpar ninguém. Ninguém vai pegar na minha mão e vai dizer assim, coitadinho, pobrezinho. Eu não aceito isso. Eu não aceito o coitadismo. Não é arrogância minha, mas eu não aceito o coitadismo. Assim, nós somos muito mais... Nossa! Eu queria que vocês vissem o que eu vejo e que vocês sentissem o que eu sinto. Alguns de vocês sentem muito mais e veem muito mais, mas vocês não acreditam em vocês. E vocês têm que começar a acreditar nessa porra toda que vocês são deuses e vocês podem fazer aquilo que eu faço e muito mais. Foi isso que o mestre falou. E vocês precisam começar a acreditar nessa porra toda que vocês são deuses. Porque ninguém mais vai olhar para vocês e dizer assim, coitadinhos. Não, porque agora vocês são outras pessoas. E o ritual que você faz para devolver essa escolha para você, você pediu por isso há muito tempo. Você pediu para escolher sobre a sua vida e o que fazer dela. Você pediu isso. Então, se você sentisse o poder que eu estou sentindo agora, da energia de vocês, do campo vibratório de vocês, é assim, é maluco. Quando vocês se reunirem e gerarem esse mesmo campo vibratório, vocês não têm ideia do que vocês podem transformar. Aqui eu estou falando com a maioria de mulheres aqui. Acho que 100% que está aqui é mulheres. E sim, eu tenho um compromisso com essa linhagem de sacerdotisas, sim. Eu tenho esse compromisso.
E através disso tudo, que tem muito mais coisa para vir também, muito mais material para desenvolver, para chegar, através de tudo isso, dos treinamentos, enfim, que eu faço também, né? Não só eu, mas vocês também fazem também os treinamentos de vocês. E vai chegar mais material. Vai chegar mais material. E não é através de mim que vai chegar mais material. Vocês vão desenvolver materiais que vão transformar a vida de pessoas. Escutem isso. Porque eu conheço a missão de muitos aqui. E quando vocês realmente acreditarem no potencial de vocês, o universo vai fazer assim, ó, bum! Uma cachoeira de informação, de criação, de que vocês não vão fazer ideia. Quando vocês desbloquearem, lá no PDF de vocês, lá tá lá, Kundalini parcialmente ativada, bloqueada no chakra tal. Você vai trabalhar furiosamente em cima desse aspecto para Kundalini subir até o terceiro olho e permanecer. Vocês mulheres, vocês não fazem ideia quando isso acontecer. Vocês não fazem ideia. Todos nós, todas as pessoas, a Kundalini bloqueia algum chakra. E ela não chega a 100% ativada, ela pode estar sublimada. Transmutada, não aquela energia grossa, entende? Telúrica. Porque ela vai subindo, ela vai sublimando, sublimando, vai se tornando mais pura. Mas ela chega em algum chakra que tem algum selo vibratório e ela para ali. E ela não sobe 100%, ela sobe parcial. Então estar bloqueado é uma coisa. Ter Kundalini sublimada é outra coisa. Um monte de gente tem Kundalini sublimada, mas será que sobe 100% até o terceiro olho para aumentar a clareza mental, para aumentar a criatividade, para aumentar o poder de criação? Aí que está a questão, aí que está a chave de tudo. Você que tem teu PDF hoje aí, dá uma olhadinha lá na energia pessoal sobre Kundalini e vê onde é que ela está bloqueada e trabalha isso o mais rápido possível. Porque ela vai subir de baixo, vai sublimando, ativando e vai chegar aqui e ela faz essa explosão assim. É sensacional. O homem é um pouco travado para isso, tá? Porque a mulher consegue isso sozinha. O homem precisa de uma polaridade. Claro que o homem consegue, mas o homem também ele consegue muito mais rápido se tiver uma polaridade feminina, né, uma polaridade oposta junto dele para que consiga a ativação da Kundalini, tá? Mulher já consegue sozinha fazer isso, né? Sou grato, Elisângela, grato mesmo por vocês. A Lúcia, um beijo no coração, Lúcia. Querida Lúcia, né? A Lúcia é uma criança eterna, né? É uma criança eterna. Eu adoro isso, fantástico, né? Enfim, gente, eu acho que por hoje era só. Tenham bastante atenção nos rituais de vocês aí, tá? Teria muito mais coisa. É que assim, se eu ficar falando aqui, eu vou até o outro dia falando. E aí eu misturo muitas coisas também, e aí dou um nó na cabeça de todo mundo. Mas é assim. Vem pra mim e eu tenho que passar pra frente, né? Então, Asmin Tamael Ha, né? Deixa eu falar certinho aqui. Asmin Tamael Ha, né? Honro cada uma de vocês, honro todos vocês, né? E a luz sempre acompanha vocês, certo? Se hoje estamos aqui, é porque temos algo a concretizar, temos algo a fazer, temos algo a transformar, né? Então, digo assim para vocês, do fundo do coração, que vocês descubram o mais rápido possível o poder que vocês têm, tá? Que vocês descubram assim, ó, o mais rápido possível o poder que vocês têm. Vocês não fazem ideia. Nós estamos na era feminina.
que iniciou em 12 de não sei quando do ano passado, se eu não me engano. Agora eu não me lembro a data. Mas nós estamos na era feminina. Então aproveitem essa era que vai durar 5.000 anos, se eu não me engano. Uma coisa assim. A era feminina. É uma coisa assim, já não lembro mais de datas aqui. Mas nós estamos na era feminina. Entende? Aonde o feminino vai dar suporte cada vez mais para o masculino. Vai sublimar o masculino também. Né? Então, isso é muito importante, vocês conhecer sobre a era feminina. Estuda sobre a era feminina. Então, a mulher vai trazer toda essa prosperidade, polaridade feminina, trazendo toda essa prosperidade junto com a polaridade masculina. Não é mais cada um por si. As duas polaridades trabalhando em conjunto para que os objetivos sejam todos alcançados, que é o nosso propósito, certo? Fala, Diegão, um beijo no coração, tudo de bom para você e para a família toda aí, tá bom? Então, gente, eu tava me despedindo, né? Mas a energia é tão boa, a energia é tão fantástica que a gente acaba prolongando aí. Então, gente, da minha parte hoje era isso. Eu vou trazer mais assuntos relacionados a isso também, tá? Quem quer conhecer meu método de trabalho também, é um método onde eu não pergunto nada para a pessoa, apenas preciso de alguns dados da pessoa e estruturo algumas coisas ali, que depois eu mando lá no WhatsApp para vocês, como é que funciona esse método aí. E tenho certeza que ele vai ocasionar aí como é que as gurias falaram aí? Deixa eu buscar aqui. A Andrea tinha colocado aqui, ó. Essa não é sua responsabilidade, é nossa escolha. E isso é um tremendo poder. Incrível. Bom, tinha um negócio ali que as gurias colocaram ali que deixa malucas, enfim, né, adoidadas, né, mas eu prometo para vocês que é só no início, tá? Depois estabiliza. Então, se você quer conhecer esse método um pouquinho mais, depois eu vou colocar um contato aqui na live aí, e aí para lá de Bagdá, né? E aí depois pode entrar em contato, eu mando material, se interessar e tal. Eu posso dizer assim que para mim foi muito positivo. Algumas pessoas, não sei, 100% quase das pessoas foi muito positivo. E acredito de coração assim que é algo transformador, tá? Porque para mim foi. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Fiquem na paz, na alegria, na prosperidade que todos vocês merecem, tá? E prestem muita atenção nos rituais de vocês aí, certo? Depois assiste essa live, pega as dicas lá, vou subir ela pro YouTube também, tá bom? Então, um beijo no coração, tudo de bom para vocês.